Se ele estivesse aqui, ele diria: Tá! é hora de separar os meninos dos homens. Tchau, Luiz. É hora de Não, mano, olhar... os homens ficam aqui. Que isso? Sem ataques nucleares. É hora de olhar nos olhos no Baenão e perguntar: você tá tremendo, menino? É frio. Ah, porque tá frio? É frio. Ah, Era uma pergunta hipotética, mas ele Se fez acusou. questão de responder. Realmente eu tô tremendo de frio. é hora, português, de olhar no semblante de quem joga no clube do Remo e perguntar: amigo, você tá tremendo? E o cara dizer: tremendo? Eu tô esperando clarear o dia, que eu quero mirar o sol. É igual quando te fazem uma proposta inusitada e perguntam assim, mas tu te garante? Exato. Eu me garanto. De boca cheia tem que responder. Meu amigo. De o quê? Faca. Lá vem o outro. Faca nos dentes, sangue nos olhos, com essa massa atrás empurrando. É um sentimento, é um destino e uma missão. Ganhar o primeiro jogo em Belém. São 19 e a missão é ganhar o primeiro jogo em Belém. Jogando bem, dando totó, como foi o gol contra no último minuto, não interessa. Esses emojis que já aparecem com a minha pergunta: de onde eles vêm? Quem eles são? De onde surgiu esse mundo? Essa nação está ávida e é amanhã, companheiros, vamos debater as coisas do Filho da Glória e do Triunfo. O Remo só tem um resultado pro jogo contra o Diga, Mirassol. português, solte esse coração. É a vitória. Tem que ser a vitória. E aqui, por exemplo, eu falo bastante e faço até críticas às partidas que o Remo tem feito em relação a desempenho. Mas amanhã o desempenho ele pode ficar de lado em caso de vitória. O Remo ele vai ter o maior gosto de Série A até aqui. Já estreou contra o Vitória fora de casa, só que a gente fala sempre do Vitória ser um adversário desta parte final da tabela. Amanhã o Remo vai enfrentar uma equipe que vai jogar Libertadores na próxima temporada. O adversário do Remo neste ano joga Libertadores da América. Então é o jogo para o Remo entender o patamar que está e principalmente a gente sabe da força do fator casa para o Remo. A gente sabe do fator da importância do torcedor na arquibancada e que bom que o Remo até está fazendo essa promoção de ingressos. É para lotar, é para ter o apoio do torcedor e é para vencer. Diria que uma derrota não só deixa a situação já um pouquinho de franzir a testa, mas também digo que a situação, em caso de derrota, ela começa a ser no ponto de questionar várias escolhas de treinador, de diretoria, de escolha de elenco, porque o desempenho / resultados até aqui não seriam bons. Para que isso não aconteça logo, tem que vencer amanhã. Sabe o que me deixa mais não é mordido, mas me deixa com uma sensação de déjà vu, de banda déjà vu, é que independente do Remo estar na Série A, independente do Remo jogar amanhã contra um clube que vai disputar Libertadores, que se preparou de uma maneira muito oportuna, por sinal, do Campeonato Brasileiro, e de perder para o Mirassol não ser o final do mundo, porque o Mirassol está se preparando muito melhor do que outros clubes na Série A. Sandu, o Osório corre risco de cair no Repá. Independente da Série A, do Remo, do Paysandu está na Série C, a gente já fala em questionamento no Osório, e o peso do Repá vai ser tão grande quanto o peso do jogo contra o Mirassol. E isso eu tô falando não porque eu quero que o Osório caia. Longe disso. Eu quero que o Osório, inclusive, tenha tempo para mostrar tudo que ele tem de trabalho e todo o potencial que ele tem para fazer esse time do Remo jogar. Mas é impressionante o quanto a gente trabalha sempre com curtíssimo prazo aqui em Belém, e principalmente no futebol brasileiro. O treinador ele não tem continuidade para trabalhar. Se o Osório ele perde amanhã, e se ele não vence contra o Paysandu, eu sou capaz de apostar com qualquer um que pelo menos um dirigente do Remo vai querer a queda dele. O Antônio Oliveira, logo depois da estreia, querendo demitir ele. Exato, só para passar a bola para vocês aí do bolo que ele aprontou aqui, com mais recheio, isso não é do futebol paraense. Do futebol brasileiro, não vou longe. Ganhou tudo, menos a Copa do Brasil e o Mundial.
Perdeu pro Corinthians domingo, já tem torcedor É, do Flamengo que já está lá. dizendo, é muito elenco, é muito time e não tem treinador. E torcedor que futebol. chama o Abel Ferreira de Bagre. Então pronto. Torcedor do Do Palmeiras. Cara, Palmeiras. É verdade. Torcedor do Palmeiras chama Abel Ferreira de Bagre. Então pronto. Isso é, infelizmente, é uma cultura Cara, do futebol brasileiro. Que nem nós, nem ninguém vai mudar. Cara, eu vou concordar com o Luizinho e aí eu vou entrar num ponto mais técnico e embasar o meu questionamento aqui. O Remo ainda não estreou Vitor Bueno, o Monte, Carlinhos jogaram naquele jogo que a gente não analisa. Tem o Pico, que ficou para entrar no bid hoje para poder ir para o jogo amanhã, não entrou no bid. Enfim, tem outros jogadores que estão chegando. Quem me pergunta, eu costumo dizer que o Remo começa a ser analisado jogando Série A lá para a 6ª, 7ª, 8ª rodada, quando esse elenco realmente estiver todo disponível e entrosado. E fisicamente bem. E ele mesmo fala. É uma covardia exigir alguma coisa. Os caras estão O primeiro travados. jogo, velho. A o época primeiro jogo do- contra o Vitória, a gente tem jogadores que foram titulares ali, que a gente sabe que pode amanhã, depois do reparo, ir embora. Mas a realidade bate na porta também. Quem Se jogou ficar contra- esperando até a quinta e sexta rodada e não somar jogou pontos, contra- pode Cara, jogar a Série B do ano quem que vem. Cara, pode mas, preparar já. mas Todo eu segundo tenho tempo contra o certeza Vitória. que Mas se aí- chegar na quinta, sexta rodada, se o Remo entrou. tivesse o mesmo time Mas que aí jogou tu é contra o vítima. Vitória, eu seria um dos que ia falar. O Remo não vai pontuar. Exatamente. Mas, pô, vão estrear pelo menos Tu- Peraí, rapidinho, Obed, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores amanhã no Brasileiro. Se esse time não pontuar, aí sim é uma Aí catástrofe. tu é vítima do regulamento, olha só. Tu é vítima do calendário. E o que o Luizinho tá falando aqui, olha só. O Remo, que jogou contra o Vitória, não é o Remo que vai disputar a Série A. Não é. O Remo que jogou contra o Vitória teve momentos de lucidez mostrando que o elenco tem qualidade. E essas outras peças que foram contratadas é para se juntar. Agora, tem que ter a mesma paciência que se pediu ainda agora no noticiário do Paysandu. O torcedor do Remo tem que entender que fisicamente os caras estão... Para a temporada do elenco do Remo, a maioria desses caras que tá chegando aí não participou de pré-temporada. E outra. Chegou que na o última time do semana Remo, lá, fazer O um Remo, time o do Remo Remo ele vai que vai ser jogar prejudicado contra- pelo calendário e também pelo seu próprio planejamento. Do time do Remo que vai jogar contra o Paysandu, o Mirassol, contra o Águia e contra o Paysandu, serão totalmente diferentes. se o Osório pudesse utilizar 33 jogadores, 11, 11, 11, ele assim o faria. Não sei se vai ser o caso, mas pelo menos vai ser 80% diferente, porque o Remo tem mais de 40 jogadores no elenco. Dá pra usar. Outra, vai ter um gap agora de 15 dias sem jogos da Série A, por conta da parada do Carnaval, etc. Logo depois do jogo contra o Atlético É. Mineiro, 15 dias até o Remo enfrentar o Internacional. Nesses 15 dias, o Remo vai contratar quem ainda tem que contratar e vai mandar embora uma rapaziada, porque o calendário já não vai mais estar tão apertado. Então essa maratona agora vai ser a maratona que o Remo vai ter para terminar as experiências, para ver quem presta e quem não presta no melhor sentido das coisas, quem dá para jogar uma Série A, quem não dá para jogar, e aí sim separar o joio do trigo. Mas não tem por que fazer alarde nesse momento, cara. O Não jogo tem contra o por que. Vitória- O jogo contra o Vitória foi com mais da metade dos jogadores do Remo que não vão ser titulares a partir de agora. E pode ser que nem estejam no Remo até o final da temporada. Exato. Eu acabei de perguntar aqui qual foi o jogador que entrou no segundo tempo contra o Vitória e já não está mais no Remo. O Dodô não tá mais no Remo. O Dodô jogou contra o Vitória. Entrou no segundo tempo. O Dodô não tá no Remo há muito tempo. E aí ele vai embora. Ele vai embora pro Isso Vila Nova. parece- Mas aí, Bruno, Não, eu diria não, que tem um é problema isso que eu- também de constância, porque se você... Eu não tô criticando o Dodô. Eu tô falando aqui que o Remo foi jogar contra o Vitória porque o Dodô não recebeu proposta do Vila Nova depois do jogo contra o Vitória. recebeu, exatamente, acho que o problema tá aí. Você colocou o jogador que estava para ser negociado, e eu diria que outro problema também vai muito na base de... Mas Você é o já que está... tinha. Não era o que tinha, porque ele tinha o Cantígio no banco, ele, por exemplo, não usou, que era o jogador da Mas era posição. o que tinha. Ele, por exemplo, ele tira o melhor volante dele em campo
por conta do pé bom e do pé ruim do atleta. Então, eu diria que o problema em relação à maneira com que o Remo joga e algumas escolhas do treinador, elas acontecem também por conta do elenco que hoje não é ainda o elenco principal, Vai sair mas uns dois também atletas porque aí no mínimo. as escolhas dele até o momento foram, no mínimo, muito duvidosas. E a maneira com a qual ele joga não vai mudar. Não vai mudar por conta dos jogadores. Então, eu diria que é um ponto que o Remo também tem que entender o risco que se colocou. Porque também a gente Sabe não está qual- falando de jogadores que vão chegar no Remo e que vão ser os principais, os tops da Série A. Não é o elenco do São Paulo que ele dirigiu também. Vai enxugar esse elenco. Com certeza. Ele vai enxugar. Sabe qual jogador eu vi hoje no Bainão? Qual? Acho que aqui ninguém lembra. O Ítalo. O Ítalo não, o Iago. Iago, Sim. filho do Iranildo. Iago Ferreira. Tá lá, tá treinando. O Cauã, né, cara? Não jogou nenhuma O partida Cauã até foi hoje. estrear pelo Remo no jogo passado contra Sim. o São Francisco. E foi bem, não foi mal, por sinal. Não, beleza. Por sinal, os meninos da base só foram viajar lá em Santarém, né? Pois é, e então assim, tem essa questão que tem muito jogador que talvez vão ser utilizados no jogo da semana que vem do Paraense, fora de casa, que também é colado com o jogo com o Atlético Mineiro, que depois desse jogo é que a diretoria vai começar a enxugar, chamar os caras, ó, não dá, a gente vai enxugar, beleza aqui. E eu não tô criticando nenhum jogador. É a realidade hoje. O Remo tem os seus jogadores que vão ser aproveitados na Série A e aqueles que estão ganhando oportunidade agora no Paraense estão sendo reavaliados e talvez vamos empurrar um pouquinho mais. Que é o caso até mesmo do Eduardo Melo, que começou fazendo gol na temporada e ele vai ser, obviamente, observado. Mas daqui a pouco tem que testar Carlinhos, Monte, tem que testar todos os jogadores que chegaram para essa posição e ele vai perder espaço. E aí, quando perde espaço, tem que mandar embora. Ó, provável Remo de amanhã com 2 asteriscos. Pico e Vitor Bueno ainda não caíram no bid. Eles têm até às 7 horas O de Vitor hoje Bueno não caiu no bid? pra... Eu Não, acredito que sim. eles não estão regularizados, de acordo com o nosso... Magno Fernandes é seu amigo? Não, eu não gosto dele, não. Tá. Provável clube do Remo, caso os 2 sejam regularizados. Bota na tela aí, Gabriel, por gentileza. Informação do nosso Abner Luiz, tá? Esse clube do Remo deve ser o que vai entrar em campo titular amanhã. Marcelo Rangel no gol. Marcelinho. Quem é essa informação? Abner Luiz. Ah, então realmente. Marcelinho na lateral direita. Marlon, Kaique Almeida e Cufré. Marcelinho tá diferente na foto? Destaque pra... Ih, rapaz. Não, minto, não é o Marcelinho, tá? É o João Paulo. Desculpa. João Lucas. É o João Lucas. João Lucas que vai ser o lateral. No meio, o Ellison, Pico, Vitor Bueno, Catarose e Diego Hernandes. E no ataque, Eduardo Monte. Rafael Monte, desculpa. 4-2-3-1. novo Remo. 4-2-3-1. É um Remo completamente novo e precisa se torcer bastante para que o Pico e o Vitor Bueno Marlon já chegou em Belém? estejam já? regularizados. Hein, Marlon treinou no Remo? Marlon chegou em Belém? Foi capitão, né? Hein? O Marlon já tá em Belém, o Marlon? Sim. Ei, Marlon! Aqui pra mim, papai. Marlon, Natal já passou, tá, Marlon? Olha, Natal acabou já, Marlon. Estamos pro carnaval, viu? Chega. sobre o Catarose, ele não é um meia clássico com camisa 10. Mesma história do Giovani do ano passado. Ele é muito mais próximo de um terceiro jogador de meio de campo do que de um camisa 10. Eu acho, inclusive, que o Remo entra em campo num 4-4-2 amanhã. Com a linha de 4, igual o Atlético Paranaense jogava no passado. Acho que ele joga num 4-3-3 amanhã. Com 3 jogadores no meio de campo. Esse possível leão azul pra gente continuar debatendo. E aí, companheiros? Ganha em substância esse time, hein? Agora, Eu quero ver o Zé preparação Wellington. física, hein, cara? É esse aí que É um ponto crucial. A gente tá falando, Bed, de vários jogadores que a última partida foram em novembro do ano passado, que não Pois fizeram é. pré-temporada com o Remo. Se ele entrar com tudo isso de estreante, eu acho que o Remo ele pode perder em ritmo de jogo e intensidade. Quero ver o Zé Edson, todas as partidas em loco que E eu o Zé acompanhei. Ricardo fora desse time aí? Todas as partidas em loco que eu acompanhei do Zé arranjar Edson, o espaço pro eu Zé gostei. Ricardo. E o Zé Ricardo, pra mim, até agora, é o melhor jogador do Remo na temporada. Eu não O Zé tiraria o Zé Ricardo, Ricardo do time Eu titular. acredito que o Zé Ricardo a gente vai esperar até as 7 horas da noite, porque se o Pico não for regularizado, automaticamente o Zé Ricardo volta para esse time Será? titular. Tenho certeza. que Porque o Zé Ricardo é o volante destro. Ele já tem o Zé Edson de volante destro. Pra mim, Ele o pode Zé querer Ricardo usar- ir no é Patrick titular. Vieira. Eu, pra mim, o Zé Porque Ricardo vários- é titular. Eu, pra mim, o Zé Ricardo é titular.
e o Zé Wellison tem que esperar a vez dele. No meu time, o Zé Ricardo também é titular. O ponto pra mim é, o Osório ele tem bem definido que ele gosta dos jogadores do lado esquerdo do campo com o pé esquerdo. Então não faz sentido, logo depois da explicação dele, E um detalhe, da saída do Zé Ricardo e só- não da do Patrick de Paula, ele Só pra não deixar- colocaram o volante canhoto. Só para deixar o torcedor bem informado, essa é a possível escalação dada pelo nosso amigo Abner Luiz. Exatamente. Não é oficial do Clube do Remo, tá? É uma possível escalação. O Abner tem as fontes dele, deve ter escutado alguma coisa e tal, mas não é oficial, é extraoficial. E um detalhe, quando eu digo que eu deixaria o Zé Ricardo como titular, é porque o que ele já demonstrou com a camisa do Remo, acho que ele ganhou a posição na moral e dentro de campo. Eu também acho. Pra mim também. Pra mim, ele é o melhor jogador do Remo até agora. Pra mim ele é titular. Mostra uma tem categoria, discussão. uma tranquilidade ali no meio de campo. Cara, Uma grata surpresa, porque ninguém queria ele, né? Vamos lá, ele jogou contra o Vitória e não foi pra esse jogo lá em Belterra. Então é um jogador que tá Bem no fisicamente elenco aí. da Série A, por assim É. dizer. Então, e foi titular, obviamente. Então, provavelmente, entra como titular. Zé Wellison tem que esperar a vez dele, tem que fazer por merecer ser titular. E o Zé Ricardo, pra mim, não tem conversa, não. Vale lembrar que, como eu falei, se o Osório tivesse como colocar 33 jogadores nesses 3 jogos, ele assim o faria. Então ele tem que... São 4 jogos já, que na quarta-feira ainda tem um Sabe o que Galo ele fora pode de fazer, casa. Luiz? Ainda tem o Galo, exatamente. Sabe por que ele pode fazer? Então pode ser que ele regularize esses jogadores. Se não regularizar, ele usa no repar. Se regularizar, ele usa agora. Eu acredito que ele pode fazer da seguinte maneira. Os 11 titulares de amanhã não serão nem relacionados para o jogo contra o Águia. Sim, Sim. fato. Os reservas, Alguns podem, outros não. ou até mesmo todos, podem ir para esse jogo contra o Águia. Não, Sim. vai depender se eles entrarem em campo. Não, e quem entrar em campo também. Os caras jogar 15 minutos e Não, não jogam pode, contra o pô, Águia. tem que ter 72 horas de acordo com a regra. Mano, rasgaram o regulamento. Não, rasgado não. já. No futebol Inclusive inglês aqueles tem isso jogadores que direto, vão para a pô. seleção brasileira, pegam um voo e voltam para jogar pro time. Mas aí é diferente. Você não pode É jogar com, diferente com a como? camisa do mesmo clube num período de 72 horas. Isso está na Lei Geral do Esporte. Isso é crime. Essa lei Configura tá como crime. bacana, hein? Mas Permite o cara Remo- pegar um avião. Mas vir o lá o Remo concordou com isso no próprio regulamento. O Gluck Paul falou isso pra gente. Não, o Remo sim. concordou de que haveria um aperto no calendário, leia-se um jogo num dia, outro jogo no outro, e o Remo assegurou de que haveria elenco suficiente para se escalar em 2 times. Fato é, o jogador que entrou em campo amanhã automaticamente não pode entrar em campo na quinta-feira. Não pode. Entende? É isso. Ah, ela só vale para competições do Brasil. É. Porque quando ele joga quando o cara joga numa eliminatórias, numa seleção, o cara pega um voo cansado, vem e joga no Brasil. Placares então pra amanhã, galera. Vou no meu, tá? Primeiro, 2x1 Paysandu, 1x1 Remo Mirassol. Só uma correção, são 66 horas agora, tá? Que não muda em nada. 2 dias e meio. Jogo de quarta-feira e quinta. Meus placares, 1x1 Remo Mirassol, 2x1 Paysandu pra Tá cima vendo aí? da Tuna. Você tá vendo aí? Como é o negócio? O português já tá pedindo os Eu placares. não ouvi. Português aí. Qual foi o placar que ele deu? Não, ele já tá pedindo os placares, você tá vendo aí? Mas tem que estar ali mesmo. Não, pô, é pro final, ele já quer acabar o Meu programa. amigo, aqui tá, mas tá já não gelado, terminou? pô. Já tá gelado, Vou pegar já um tá café ali, 7,5. aí eu volto depois. É. Não, amigo, fique... Não, A eu sou gente- covarde. a Não gente sou ia falar covarde, eu sobre vou esse- falar. A gente ia falar sobre a possível equipe, sobre como poderiam se comportar os jogadores do Clube do Remo, só que o português... Vamos, português, eu vou fazer a sua vontade, vai lá. Não, já falei meus placares. Diga de Quais novo, são? covarde. Paysandu 2x1 na Tuna, Remo e Mirassol 1x1. E aí, português? Não, Aliás, eu tuba. quero apenas complementar o raciocínio aqui, porque parece que o Remo não está dando tanta importância para esse jogo contra o Águia, né? Não divulgou nem venda de ingresso para essa partida. Sabe Deus como vai ser o acesso para esse jogo. Acredito eu que o Remo não vai com força máxima, inclusive contra o Paysandu, até mesmo entendendo que o Paysandu não está com um elenco. Devagar quando que o Santa é de barro, tubarão. Eu já vi o Remo com Tubarão. jogadores sub-20 ganhar do Paysandu de 4-2. Ei, se o Osório tá com a corda no pescoço no domingo, duvido. Não, mas eu acredito assim. Vamos lá, Duvido, sai dou uma uma vitória caixeira, contra o uma cotó, Mirassol. como diz o meu chefe. Respeito, gosto de você pra caramba, como gosto
desses filhos que eu tenho aqui, esses sobrinhos. que eu tenho Grandes filhos da... Não, eu não tô desmerecendo o Preste Paysandu. atenção no que eu vou falar. Respeito, gosto pra você pra caramba. Acho você uma das boas revelações que a Crônica Esportiva tá lançando aí. Nem tanto. Dos meus sobrinhos, você é mais um. Mas tá falando pra você um garoto que viu o Bengola como uma banda. Não, concordo. E que já viu o cara dizer assim mesmo: domingo, vamos atropelar. Não tô dizendo isso. Eu estou Não, falando... mas quando você diz assim, não vai com a força o que o Remo... tu dá hoje- de Não, vamos lá. combustível O que eu pro outro vejo, lado. O que Não, eu vejo se o o elenco Remo- do se o Remo Remo hoje, vence amanhã- pela quantidade de jogadores É. à disposição, se você escalar aqui o time alternativo do Remo e Já é um comparar bom com o time do Paysandu, é pau a pau e equilíbrio ali. Então, assim, eu vejo hoje o Remo com uma maior possibilidade de entrar com um time mais alternativo contra o Paysandu, porque está focado numa Série A. Então, assim, não estou dizendo que o Pikachu não vai jogar o Repá. Acredito que vai sim. Vai ser o Marcelo Rangel também, o goleiro, mas vai haver aquela... Por exemplo, o Zé Wellison, que hoje eu vejo como titular, reserva do Zé Ricardo, eu vejo o Zé Wellison sendo titular no Repá. Então, essas alternâncias que eu estou te falando. Então, acredito eu que para esse jogo contra o Mirassol, força máxima que tiver, contra o Águia, aquele alternativozão, contra o Paysandu, aquele misto de principais com aqueles que estão no banco, são a primeira opção, para focar nesse jogo contra o Atlético Mineiro também, porque o Remo tem essa... E aí, Luizinho? Paysandu 2-1 na Tuna, Remo 1-0 no Mirassol. Paysandu ganhou o jogo, pra mim 1-0 lá em Bragança, né? Lá em... Gol da Tuna do Paulo Rangel de cabeça, tá? Pra mim. E no Mangueirão, como a bola entrar, gol do Remo. O Remo tem que ganhar o jogo contra o Mirassol. Muito obrigado. Tuba, tu não é mais convidado, sabe que a cadeira tá Valeu, sempre aí. tamo Não é junto. mais convidado, significa que não vem mais, tá? Que isso, rapaz, pelo amor de Deus. Não, estou traduzindo o que você falou. Não, respeite o colega. Mas o que você queria dizer? Peça desculpa. amigo. Agradeço o que convite, você viu? queria dizer? De qualquer Pedro, maneira, eu não- agradeço o convite. Não precisa de convite. Ah, tá, desculpa. É verdade. Português, aquele abraço, tá? Você acha que vai funcionar ou não vai a máquina agora? Vai sim. Tá tramando. Galera, um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo. Chega a hora de dizer fui, valeu.